Noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Devagar vamos adquirindo experiências inusitadas para vencer os desafios como esse, com o qual nos defrontamos. Quem diria, não é? Pois é na dificuldade que temos ocasião de exercitar nossa criatividade e determinação na busca de alternativas para o objetivo final. Nosso trabalho não podia ser interrompido. Imagine Jesus nos perguntando: que fizestes dos talentos que lhes foram confiados? O que nós vamos responder? Tentamos multiplicá-los, Senhor. Aí estão as palestras virtuais. Muito bem, agora nós vamos fazer a leitura do nosso livrinho, já conhecido de todos, que é Vigiai e Orai, psicografia de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. A lição que escolhemos foi Vibrações Negativas. Pensamentos infelizes geram vibrações negativas. Vibrações negativas atraem outras, criando uma aura de perturbação. Não assimiles as vibrações de descrença que contêm as palavras de revolta. O pessimismo, lentamente, exaure as forças de quem se deixa envolver por ele. Vibra positivamente, criando ao teu redor um escudo de proteção. Não te faças vulnerável às ondas de desânimo e de tristeza. Nada dá certo apenas para quem não se preocupa em acertar. Os reveses são naturais, não há ninguém que só encontre facilidades. Não ofereça sintonia aos que atravessam o dia queixando-se de tudo e de todos. Agora nós vamos ter a nossa palestra pela nossa companheira Cristina Dias, conhecida pelo menos de grande maioria, que vai fazer assim a sua apresentação. Cristina, é com você. Vamos vibrar bastante, envolvendo você em bastante luz, tá bom? Vamos lá. Olá, é uma alegria enorme poder estar aqui realizando essa palestra. Eu amo fazer palestras porque é a oportunidade que eu tenho de estudar sobre um tema e, mais do que estudar, aprender e buscar aplicar isso na minha vida. Como a Su falou nessa lição, os reveses são naturais. Não tem como a gente passar por essa vida sem sentir a dor da perda, a tristeza, a separação. E nesse momento, então, em que a vida está mudando, o cenário que a gente conhecia mais ou menos tão bem está mudando. Cabe a cada um de nós se perguntar qual é a transformação que eu estou fazendo na minha própria vida. Porque as mudanças, elas acontecem no exterior, mas a transformação é responsabilidade nossa. É aquilo que nós definimos para nós. São as escolhas que nós fazemos. Qual é a escolha que eu faço no dia de hoje? E a escolha no bem, porque se eu acredito em Deus, em todos os seus atributos, eu acredito que tudo aquilo que foi criado é o amor, é a sintonia, a sabedoria, é a compreensão. Se coisas ruins acontecem, se nós nos deparamos com situações ruins, será que nós não perdemos essa conexão com o amor? O fato de crermos em Deus, termos os nossos, vamos colocar rituais, a nossa espiritualidade, as nossas orações, não impedem que coisas aconteçam na nossa vida, mas nos fortalecem muito, para que independente das coisas que aconteçam na nossa vida, aqui dentro, a nossa crença, a nossa força seja muito maior do que todos esses reveses que estão ao nosso redor. Esse tema aqui, transformação, é uma lição de Emmanuel no livro Vinho de Luz, é a lição 158. E cá entre nós aqui, é uma lição do século passado, da metade do século passado, e extremamente atual. E mais ainda, ela é tão atual que ela poderia ser colocada em qualquer outro século, e ela estaria em concordância com a natureza do ser humano, que é a sua evolução. E a nossa evolução só se dá através da transformação. Quando eu fui ilustrar a palestra, eu falei assim, deixa eu colocar uma foto de algo que realmente eu gosto. E eu adoro uma xícara de café. E quanto mais uma xícara de café assim, toda elaborada, toda bonita, feita com todo carinho. Imediatamente já me veio o grão de café. E aí, uma história que talvez você conheça, mas que nesse momento
Vê se faz sentido para você. Era uma vez a filha de um jardineiro, uma mulher muito boa, muito querida, era aquela pessoa super solidária, onde todos que precisavam de alguma ajuda pediam a ela. Mas ela era uma pessoa também que se vitimizava muito, ela reclamava de tudo e de todos, ela lamuriava muito em relação à vida. Só que ela encontrava no pai aquele ombro amigo, aquela pessoa acolhedora, onde ela podia desabafar. Certa tarde, ela foi buscar o conselho do pai e ele convidou a filha para ir à cozinha. Quando chegou na cozinha, ele colocou 3 panelas para ferver água e pediu para a filha pegar cenouras, ovos e grãos de café. A filha estranhou aquele pedido, olhou assim, mas obedeceu ao pai. Pegou a cenoura, os ovos e os grãos de café. E ele pediu que ela colocasse a cenoura em uma panela, os ovos em outra panela e que entregasse os grãos de café para que ele pudesse moer. Ela assim o fez e os dois continuaram a conversar. Mas, durante aquele tempo, aqueles 20 minutos, ele foi moendo o grão de café e a atmosfera na cozinha, com aquele aroma tão gostoso, foi modificando. Depois de 20 minutos, ele desligou o fogo, pediu que a filha se aproximasse. Ela, sem entender direito, pergunta para o pai: pai, o que significa isso? E ele fala: o que você está vendo aqui? Ela falou: pai, cenoura, ovos e café. Então ele falou: tire do fogo a cenoura e os ovos e coloque em pratos separados. Ela sim o fez. E ele foi coando o café. Aí ela se aproximou da cenoura e ele pediu: aperte essa cenoura. Como ela se apresenta? Nossa, pai, ela está desmanchando, ela perdeu o ponto. Pois é. E os ovos? Nossa, o ovo está super firme, deve estar super bem cozido. E aí ele entrega uma xícara de café e ela, muito feliz, esboça aquele sorriso mais lindo. E ela novamente pergunta: pai, o que significa tudo isso? E ele responde: minha filha, a cenoura, ela entrou na água forte e firme. Mas quando ela sofreu a adversidade da água quente, ela se desmanchou. Percebe, minha filha, que tanto a cenoura como os ovos e o café sofreram a mesma adversidade, uma água fervente. Os ovos, que eram tão frágeis no início, depois da adversidade se transformou em algo muito firme, rígido até. E o café, quando sofreu a adversidade da água, ele alterou a água e se transformou numa deliciosa bebida. Então a minha pergunta vai para você, em relação aos problemas que você está passando, em relação às adversidades que você tem na sua vida, com qual dos 3 você se assemelha? Você se assemelha àquela pessoa que é forte, firme, que se posiciona, muitas vezes até com arrogância, mas que na hora da aprovação se desmancha todo? Você é como aquela pessoa que, no primeiro olhar, a gente fala: nossa, como é frágil. E quando ela passa por uma aprovação, nem ela sabia de toda a força que ela tinha, mas essa força a torna inflexível, rígida demais em relação às dificuldades e às pessoas no geral. Ou você pode ser como o café, que simplesmente altera. O sabor da água se transforma numa deliciosa bebida. É com você, minha filha. E nesse momento que eu analisei essa história, eu também recebi uma outra mensagem que estava em total sintonia com esse momento e que tem tudo a ver com essa situação que nós estamos passando. Não sei o autor, é um autor desconhecido, mas que ele dizia o seguinte: eu acho muito injusto quando as pessoas dizem que todos nós estamos no mesmo barco. Não, isso é cruel demais. Nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos, sim, passando pela mesma tempestade. Mas cada um de nós está passando por ela de acordo com o seu interior, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com o seu entendimento. Então, dizer que todos nós estamos iguais, não estamos.
E quando nós começamos a entender isso, que cada pessoa está vivendo a sua história, que não nos cabe julgar, que não nos cabe ficar analisando o outro, se não for para ajudar, para estender a mão, para participar de uma forma solidária e ativa nessa transformação, é melhor se calar e ficar em coração, em vibração, para que isso possa chegar no coração dessa pessoa. Percebe? A nossa diversidade nesse momento é essa tempestade que nós estamos passando. Agora, a maneira que nós vamos sair dela, porque ela vai passar. Mas quem seremos nós depois que tudo isso aqui passar? E uma outra pergunta que me ocorreu é: será que você está preparado para quando tudo isso aqui passar, ser um tempo bem menor do que aquele que você está esperando? Eu não sei, mas quais são as transformações que o momento presente oferecem a você? Então, vamos ver o que Emmanuel fala nessa lição para cada um de nós. Ele pega um versículo do Evangelho, uma carta de Paulo aos Coríntios, que diz: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Ou seja, Paulo, ele não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim, mas ele promete transformação. É diferente. Nem todos nós dormiremos, mas todos nós seremos transformados. E em que momento que nós somos transformados? Exatamente entre essa nossa porta de entrada e essa nossa porta de saída. É como se falasse assim: morte e vida é uma coisa só. Não é vida e morte, mas morte e vida. Todos os dias nós estamos assim aprendendo e morrendo um pouco em relação a tudo aquilo que foi antes. O que precisa morrer em nós para que o novo aconteça? Cada alma, ela chega aqui na sua vida trazendo uma bagagem. E conforme as nossas próprias conquistas, conforme a nossa própria, o nosso exercício diário, é que nós vamos trazendo uma bagagem cada vez maior. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Esse ponto A para o ponto B não é uma linha reta, né? Porque aí morreu de vez, mas é cheia de altos e baixos. E o que eu faço em cada momento dessa minha vida? Porque é isso que me motiva. É isso que faz com que cada dia mais eu busque me descobrir, eu busque me reinventar, eu busque escrever uma nova história e fazer a diferença. A escolha continua sendo minha. Tem uma história de Rubens, não é história, é um fato, né? Mas é um texto de Rubens Alves que ele diz o seguinte: uma ostra que não foi ferida, ela não produz pérolas. Eu amo pérolas, mas eu não imaginava que assim fosse. Uma ostra fechadinha assim, quando entra um grão de areia ou qualquer corpo estranho na ostra, ela acaba formando toda uma camada sobre esse corpo estranho, camadas e mais camadas para proteger esse corpo frágil da ostra. E nós, quantas vezes nós nos assemelhamos justamente a esse movimento aqui? Poderíamos fazer a diferença. Poderíamos recobrir cada ofensa que recebemos, cada injustiça que nós achamos que sofremos, uma camada de amor que transformasse justamente em algo bonito e precioso. Olha que lindo que ele fala. Pérolas são produtos da dor. A pérola nada mais é do que uma ferida cicatrizada. Quando esse grão de areia entra, quando esse corpo de areia, esse corpo estranho entra, a própria concha vai criando essa proteção. E essa proteção se transforma numa linda pérola. E a pergunta é: se você já se sentiu ferido pelas palavras rudes de alguém, se você já foi acusado de ter dito coisas que não disse, se suas ideias já foram rejeitadas ou mal interpretadas, se você já sofreu um duro golpe do preconceito, se você também já recebeu o troco da indiferença, qual a escolha que você fez? Você cobriu as suas mágoas com o perdão, com a aceitação, com a empatia, o fato de: por que será que essa pessoa agiu dessa maneira? Por que será que as coisas aconteceram assim? Ou você ficou lá, como a filha do jardineiro, ruminando um passado,
se vitimizando o tempo todo. E aí se transformou numa ostra vazia, aquela que não produz uma pérola. Porque a dor, quando nós aproveitamos aquele momento de dificuldade, ressignificamos isso, buscamos compreender, buscamos nos reinventar frente àquilo, com certeza, quando a dificuldade passa, nós olhamos assim, a força que temos, e que muitas vezes a gente nem conseguia avaliar, nem conseguia imaginar. Emmanuel diz: e como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem, desde hoje, sejamos luz. É lindo isso, né? A função da vida é nos renovar para a perfeição, mas a escolha é nossa. A escolha de ser luz ou não, ela é nossa. E aí vem a pergunta: e o que é ser luz? Num outro texto de uma psicóloga chamada Patrícia Gebrim, eu não a conheço, mas eu tenho esse texto guardado porque ela diz o seguinte: enquanto nos ocupamos em apontar a escuridão lá fora, nos outros, na política, naqueles que atacamos por pensarem diferentes de nós, deixamos de agir e transformar o que nos cabe, aquilo que está no nosso controle, aquilo que nós temos possibilidade de mudar, que somos nós mesmos. Percebe que muitas vezes as nossas ações são para mudar o outro, para transformar a vida de alguém. Não, isso aqui pode ser bom para ela. Não sei se é bom para ela. Mas será que eu também não estou me deixando de lado, me desocupando da pessoa que me cabe resolver, que me cabe transformar, para cuidar de uma vida que não me pertence? E ela diz: deixamos de fazer a única coisa que poderia ser verdadeiramente revolucionária: existir, ser a luz que somos. Olha que lindo! A única coisa que poderia ser verdadeiramente revolucionária: existir. Estar aqui é um privilégio. Viver essa vida com responsabilidade é o maior privilégio que nós temos. Durante 17 anos, eu trabalhei dentro da doutrina, dirigindo cursos no preparatório, mediúnico, aprendiz do Evangelho. Eu tive a oportunidade de encontrar muitas pessoas que falavam para mim: Cris, eu tenho muito medo de morrer. Né? O que acontece depois que a gente morre? Tem vida após a morte? Uma preocupação muito grande com algo que não aconteceu, e quando acontecer, é para lá que a gente vai. Mas uma preocupação muito grande com um momento que não está acontecendo, e deixando de nos ocuparmos com aquilo que nos cabe. Então, aquela questão, muita gente preocupado em morrer e totalmente indiferente à vida que se tem, negligenciando a oportunidade das 24 horas do dia que a gente precisa viver, porque esse dia aqui, por melhor ou por pior que seja, ele não vai voltar. E eu posso ficar com todo o aprendizado que esse dia me traz. A escolha continua sendo minha. Nesse livro lindo que a Su leu essa lição, tem uma outra lição ali, que uma das frases é bem essa: o problema maior não é o da sombra à tua volta, é o da falta de luz em ti mesmo. O tempo todo a gente está olhando, a situação está ruim, o mundo está isso, o mundo está aquilo. E, de repente, e aqui dentro? O que você pode fazer de diferente? De que maneira você pode enxergar essa situação? Será que eu estou aproveitando as oportunidades que estão surgindo e quanta coisa boa que, de repente, está acontecendo? Outro dia alguém falava para mim: você viu, Cris, quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram infectadas? E eu falei: puxa vida, né? E quantas pessoas foram curadas? E quanto aprendizado nós tiramos de tudo isso? E quantas pessoas se uniram para fazer coisas incríveis? Vozes que se uniram porque alguém aqui resolveu orquestrar todas essas vozes e transformar isso num produto lindo, que nos enche de emoção, de alegria, que toca o nosso coração. Será que a gente não estava muito ausente desse ser espiritual que nós somos, dessa emoção que bate lá dentro? Será que essa vida que a gente vinha levando, respeitando regras que nós somos criando e nos afastando da nossa essência, de repente, precisou dar uma parada para que a gente se reconectasse exatamente
com aquela experiência única, maravilhosa e verdadeiramente revolucionária, que é o existir. Passar a vida ou passar pela vida é uma escolha que a gente faz. Qual é a escolha que eu estou fazendo hoje? Almas são como velas, acendem-se umas nas outras. Nesse momento, eu posso não estar junto com você. Você pode não estar junto da pessoa que você mais ama, mas eu tenho certeza que a minha voz pode chegar em lares e lugares que eu nunca estive e talvez nunca vai estar. Mas a tecnologia nos proporciona exatamente essa conexão, essa oportunidade. E se eu tenho a oportunidade de me comunicar com pessoas tão distantes, quiçá me comunicar com as pessoas que eu amo, e de repente tomar aquele meu café da tarde virtual, fazer aquele nosso happy hour espiritual aqui, gente, assim, levando a nossa água fluidificada, entendeu? Mas, sabe, transformar um momento muito feliz. Está todo mundo trabalhando, fazendo home office, se perdendo no tempo. Outro dia achei muito engraçado que uma pessoa falava assim, meu Deus, escreveu bem assim, eu preciso de uma dica para trabalhar no home office. Eu preciso me manter motivada e eu não sei como fazer. E alguém escreveu embaixo, faz o seguinte, Mica, coloca do lado do monitor aí do seu computador as contas, os boletos, vai ficar bem motivada para fazer o teu trabalho. Cara, se reinventa. E, de repente, olha para esse teu home office como uma oportunidade de crescimento, de evolução. Para mim, hoje está sendo um grande desafio estar aqui. E eu vou contar um segredo para vocês. Ontem à noite, andando de um lado para o outro, e eu me perdi um pouco na questão da palestra. A minha funcionária virou para mim, a Vilma, falou, estou ouvindo a senhora falar muito de palestra, onde a senhora pensa que vai da palestra? Eu falei, não, Vilma, a palestra é virtual. Ela olhou para mim e falou, nossa, estava na hora da senhora se modernizar mesmo, né? Eu acho que eu demorei. Não, eu acho que eu vim no tempo certo. Eu acho que eu vim num momento em que eu me sinto preparada para poder seguir nessa jornada e poder continuar compartilhando histórias, textos, tanta coisa que a gente aprende. E se a gente ainda está o tempo todo olhando para o noticiário ruim, para aquilo ali que nos deixa amedrontados e paralisados, está na hora de fazer um movimento do bem, de se unir a pessoas que possam te trazer conteúdos, que a cada dia te motive, e que não precisa ser o boleto do lado do monitor, não. Pode ser algo muito mais maravilhoso, aquela mensagem diária que faz com que você, num primeiro momento, agradeça, num segundo momento, ore, e num terceiro momento, possa emanar vibrações de muita luz para todo esse planeta abençoado que a gente vive. Tem coisas incríveis acontecendo. Seja você também essa pessoa incrível que vai desenvolver não a mudança do mundo, mas a mudança do teu mundo interior. Quando a gente fala assim, fica em casa, são dois convites, fica dentro da tua casa, mas fica em paz e fica bem dentro dessa casa, desse corpo físico, e esse espírito aqui feliz, agradecendo, pois a vida passa, e isso passa. E o mais legal de tudo isso é a maneira que você escolhe passar. Há um tempo atrás eu li esse livro chamado Inovação, a arte de Steve Jobs, Carmine Gallo. Não sei se você gosta dele ou não, mas ele conta aqui 7 princípios que orientam Steve Jobs. E o primeiro deles é, faça o que você gosta. Aproveite esse momento para se questionar, o que você gosta? O que você gosta de fazer? Pode ser o cozinhar, pode ser caminhar, fazer atividade física, são coisas simples. Eu não estou falando de questões profissionais, nada disso. Mas quando nós começamos a colocar no papel coisas simples que a gente gosta, a gente pode, de repente, até entender quando a Oprah diz a maior aventura que você pode viver é viver a vida dos seus sonhos. Quais os sonhos que você tem, mas qual é o movimento que você está fazendo em relação a eles para que se tornem uma realidade? Cause impacto no universo, cause impacto na sua casa, surpreenda as pessoas que estão ao teu redor, muda esse teu semblante, se enche de energia, porque está todo mundo, como disse o nosso amigo lá, passando pela mesma tempestade. Mas a maneira como nós passamos depende de cada um. Nesse momento,
Surpreenda você mesmo, reinvente-se. Eu não preciso inventar um novo iPhone, ele já existe, mas eu posso impactar através das minhas ações, das minhas palavras, das minhas escolhas no meu dia a dia. Põe seu cérebro aí para funcionar. Quantos exercícios bons tem na internet, aquele negócio de você pegar o mouse, põe aqui do lado esquerdo do monitor e começa a trabalhar do lado esquerdo. Escova os dentes com a mão esquerda e passe 24 horas fazendo isso. Se proponha a fazer palavras cruzadas, montar um belo de um quebra-cabeça, não sei. Mas faz teu cérebro funcionar e cada vez mais, porque ele é uma máquina maravilhosa. Venda sonhos em vez de produtos. Ao invés da gente falar tanto dos nossos produtos, quais são os benefícios que o nosso trabalho proporciona? Quais são os benefícios que o nosso trabalho está proporcionando para a nossa própria vida? Isso já é a maior motivação. Olha para tudo aquilo que você está realizando ou comprando e se pergunte também, é necessário? Diga não para 1000 coisas. Inovação significa eliminar o desnecessário para que o necessário possa falar. Esse momento é para a gente se conectar. O que é realmente importante? O que é realmente necessário para a minha vida? Crie experiências incríveis para você. Domine a mensagem. Na PNL tem algo que diz o seguinte: a comunicação é responsabilidade do comunicador. Aproveite então para se comunicar melhor com as pessoas, para de repente poder passar a sua mensagem de esperança, de confiança, de fé, com alegria, para que você possa empolgar cada vez mais as pessoas pela tua verdadeira transformação e não apenas por tudo aquilo que você aprendeu em livros, em cursos e tudo mais. Michelangelo tem uma frase que diz o seguinte: o maior perigo para a maioria de nós está não em fixar nosso objetivo muito alto e falhar, mas sim em fixar nosso objetivo muito baixo e atingir nosso alvo. Onde nós estamos colocando os nossos objetivos? Qual o nosso objetivo hoje para esse dia? Qual a nossa intenção para a nossa vida? Como é que nós estamos nos transformando a cada dia? Eu queria encerrar com vocês com uma prece que eu acho muito, muito linda, que é a prece da serenidade. Eu peguei essa prece aqui no meu celular e eu acho que essa mensagem que ela traz é muito importante. Que ela diz o seguinte: Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso. E sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Quantas coisas existem na nossa vida que a gente insiste que elas aconteçam da maneira que nós determinamos e não da maneira que elas realmente são. E ele continua dizendo: vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando que as dificuldades constituem o caminho à paz, aceitando, como Jesus aceitou, este mundo tal como ele é e não como eu queria que ele fosse, e confiando cada vez mais. Que nós possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, um sentimento muito grande de gratidão pela oportunidade que nós temos da vida, do nosso lar, da nossa família, da nossa existência. Que nós podemos, nesse momento, apenas agradecer por todas as bênçãos que temos recebido diariamente em nossas vidas. Que possamos trazer isso na nossa vida como uma rotina diária. O agradecimento e a vibração de muito amor a todas as pessoas, em todos os lugares, para que haja paz, para que haja aceitação, para que haja, nesse momento, a solidariedade presente em cada coração, mas que desperte em cada pessoa cada vez mais a gentileza, a gratidão, pois isso vai gerar alegria. E quando nós, como disse a Su no começo,
através das vibrações e dos pensamentos que temos, atraímos pensamentos, sentimentos em concordância com isso, que os nossos pensamentos sejam cada vez mais iluminados, que os nossos pensamentos possam ser cada vez mais elevados, que a nossa fé e a nossa esperança cada vez mais possam estar fortalecidas, porque aí é o começo de toda a transformação. Não espere que o mundo mude para que você faça a tua parte. Não espere que as coisas aconteçam e isso gere em você, mas que essa transformação parta de você, independente da adversidade que você possa passar na sua vida. Lembre-se sempre, todo dia é a oportunidade do recomeço. E o recomeço não se dá no momento em que eu levanto, mas se dá em qualquer hora do dia em que eu desperto para a verdade da vida, em que eu desperto para a beleza desse momento, em que eu desperto para tudo que eu posso estar fazendo. Que assim seja hoje, graças a Deus.